Então, retomando nossos vídeos da apresentação do nosso trabalho do estágio supervisionado ensino médio no formato extensão, a gente vai fazer mais uma passadinha sobre o tema: a leitura como fonte de conhecimento, da leitura de mundo à leitura dos livros. A leitura não deve ser encarada somente como uma atividade mecânica, mas sim como uma atividade prazerosa, questionadora, transmissora de conhecimentos e informações. Um bom leitor se sobressai em uma conversa. Não tem dificuldades de compreensão diante dos textos mais complexos, com vocábulos desconhecidos. Consegue elaborar trabalhos mais sofisticados, analisar ideias, enfim, tem muito mais chance de obter sucesso que um mau leitor. Então aqui, já para começo de conversa, a gente vê a importância dessa leitura e que a gente não pode encarar ela como uma atividade mecânica, mas sim como uma atividade que nos dê prazer, nos dê alegria, seja uma atividade livre, né? Sem aquele peso que a gente sente quando é alguma coisa obrigado. Né? Através da leitura a gente consegue ser uma pessoa que tem a capacidade de questionar ideias, opiniões, aquilo que a gente não concorda. Né? E através dela também a gente consegue transmitir conhecimento ou receber. Então a gente tem esse poder tanto de transmitir alguma coisa quanto de captar o conhecimento de outra pessoa. E também uma forma que a gente tem também de expressar daí na escrita, né? Que você consegue argumentar mais para mandar cartas, para escrever mensagem, né? Você vai ter mais um vocabulário mais completo, né? Vai ter uma bagagem maior para conseguir expressar de forma bem clara aquilo que você está sentindo. Você vai conseguir transmitir com mais objetividade. Então, dando continuidade, então, o bom leitor não se limita a livros. Ele busca leituras em todas as fontes possíveis. Aí ele pode também fazer o uso da internet, que também traz boas leituras se interpretadas de maneira certa. Claro, porque a internet tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Você tem que saber usá-las. A tecnologia pode e deve ser utilizada, já que ela está aí em todos os segmentos, mas deve ser utilizada de maneira correta, dirigida pelo professor ou pela família. São muitas as possibilidades de explorarmos a leitura em sala de aula, prática que é importantíssima por diversas razões. A leitura é importante na escola, porque é importante fora da escola também, né? No meio social em que vivemos. Quem lê está preparado para enfrentar a sociedade. Então ali está dizendo que o bom leitor não se limita apenas a livros, e é realmente isso. A leitura ela não está presente somente nos livros, assim, no livro físico da gente. Ela está presente na internet. Basta você dar uma boa pesquisada ali que você vai encontrar um arsenal riquíssimo. E claro, como a Bruna falou, você precisa saber dosar. Você vai encontrar excelentes textos, como também você encontra coisas com valor muito pequeno. Você não vai ter tanto aproveitamento em certas coisas. Então, é preciso ter esse cuidado. A tecnologia ela tá aí para a gente usar em todos os segmentos e cabe a gente usá-la de maneira correta. Quando a gente fala em criança, a família precisa estar atenta a isso, ao uso da tecnologia, né? Porque todo mundo tem acesso, então às vezes a criança pode entrar em um site que não é tão seguro para ela, então os pais também precisam ficar atentos quanto a essa questão. Tem que saber usar ela, né? E sempre dirigida por alguém, né? Porque se você deixar uma criança ali sozinha, claro que ela vai tentar buscar o que tá mais fácil ali pra ela, né? Muitas vezes a gente não vai saber o que elas estão vendo, né? Por isso que tem que estar sempre observando, né? E nem sempre o que está mais fácil é o correto, né?
às vezes uma coisa fácil demais, a gente precisa desconfiar, porque nada que é bom vem fácil, então a gente tem que correr atrás. Então, já que a gente está falando aqui sobre essa parte da leitura, literatura, sobre se expressar, escrever, né? Então, vamos ver também agora qual que é o papel desse leitor, né? Vamos descobrir, então, junto o papel do leitor. A literatura está constituída por 3 componentes indissociáveis: o autor, a obra e o leitor. Cada um deles merece atenção, pois é da sintonia entre eles que a literatura atinge sua realização adequada. O autor, ao construir o texto de imaginação em linguagem criativa, propõe ao leitor um desafio e um contrato. O desafio é viver a aventura de ler e conhecer. O contrato estabelece que o leitor concorda em considerar como verossímil o que lê, mesmo sabendo que se trata de um texto ficcional. O texto é, por sua vez, a parte concreta e indispensável ao encontro de 2 pensamentos e de 2 pensadores, o autor e o leitor, com seus processos de interpretação do real e da linguagem literária. No século XIX, o autor estava em evidência e a interpretação visava encontrar na literatura a influência da biografia e do contexto histórico do escritor. Texto e leitor ficavam em plano secundário. Na metade do século XX, o texto assume o primeiro plano. Fala-se de eminência do texto, isto é, ele passa a ser a única preocupação dos críticos, dos teóricos e dos leitores. As respostas para indagações de forma e conteúdo devem ser encontradas apenas no texto literário. O objetivo era identificar as estruturas textuais que tornavam possível a interpretação. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Que a literatura, ela tá constituída, né, por o autor, a obra e o leitor. Então, o autor, ele passa a imaginação dele, tudo ali o que ele pensou naquela história, ele passa para aquela obra, para que o leitor possa chegar, pegar aquela obra e entrar naquele mundo que o leitor estava, né? A partir de 1967, com professores da escola de Constança, na Alemanha, ganha força a teoria da recepção ao propor que todo o sentido do texto nasce do leitor, de sua história pessoal de leituras e da percepção que tem do texto que lê. Se o leitor não conseguir entender o que lê, então o texto literário perde sua força. A interpretação da obra, sua recepção, portanto, é que indica a importância do texto para a história da literatura, e não a experiência de vida do autor. Então, ali, quando o leitor ele pega a obra de determinado autor, ele lê, mas assim, ele não compreendeu aquilo que ele leu, aquele texto literário ele perdeu totalmente o sentido, porque o leitor não foi capaz de captar aquilo que o autor passou naquelas palavras. Então, o texto acaba perdendo o seu verdadeiro sentido. Essa mudança de perspectiva é responsável pela valorização que se dá atualmente ao trabalho de compreensão de textos pelo leitor, o modo como ele percebe e avalia o que lê. Convém lembrar que, mesmo com a valorização do leitor, o texto continua sendo o motivador, o início e a base de toda a interpretação. O leitor não tem a liberdade de propor qualquer significação para um texto.
É preciso haver negociação dos sentidos entre o leitor e a obra. Então aqui a gente pode tirar desse pequeno pedacinho que a valorização do leitor, ela se dá através do texto. O texto sempre vai ser a motivação para que o leitor venha a ler. A motivação do autor também, né? Escrever aquele texto para que alguém consiga vir, pegar e perceber o que ele estava sentindo no momento que ele estava escrevendo. E com certeza o autor, ele fica super contente, né? Quando ele consegue ver que os leitores, eles estão tirando aquela ideia que ele tava, né? Porque ali, como diz acima ali um pouco que a gente leu, não adianta, né? Ele tentar se expressar e o leitor chegar lá e não tirar aquela ideia, né? Não ter, não sentir o que o autor estava sentindo, né? Então, continuando, a escrita e a leitura. Ler e escrever são ações complementares. Um bom escritor é, sobretudo, um bom leitor. Então, não tem como você escrever bem se você não lê bem, se você não entende, não compreende aquilo que você está lendo. Senão você vai escrever um monte de palavras sem sentido, um texto sem uma ordem cronológica, e aquele texto que você produzir vai ficar sem sentido nenhum. Não vai ser possível compreender o que você queria passar. Então precisa ser bem fluente para você conseguir escrever bem. Os textos, por sua vez, estão sempre em conexão com outros textos. Uma obra literária se insere numa cadeia de textos literários que continuadamente estão se citando, se relacionando em termos de ideias e de formas. Nenhum texto é totalmente original, pois nasce e reproduz outros textos conhecidos e lidos pelo escritor. Desse modo é possível compreender a noção de escrita enquanto ato fruto de leitura assimilada. Há uma ciranda de textos em cada obra literária que lemos. Essa concentração faz com que, quanto mais o leitor entra em contato com os textos da história da literatura e de sua contemporaneidade, mais ele é capaz de estabelecer vínculos, de descobrir relações de semelhança e de confrontar ideias e expressas no texto que lê com ideias conhecidas de outros textos. Então, para conseguir, quando o autor ele pensa em escrever alguma obra, ele sempre vai estar baseado em outros textos, outros livros, outros gêneros que ele viu lá atrás, né? Então, não tem como você criar sem você ter certo conhecimento. Então, você precisou ter que passar por todo esse processo. Ler, compreender. É uma junção de ideias e outros autores, na verdade, uma produção que a gente faz. E ali como fala, né? Os textos, eles vão se encaixando, né? É a mesma coisa, assim, de uma biblioteca. Não vai ter um tipo de poema, um tipo de romance, né? Então, os autores, eles mesmos já vão, né, se adaptando, mudando, né, seus textos. De forma semelhante, é possível aprender a relação que uma obra estabelece com outras formas culturais, como o cinema, a música, o teatro. Muitas são as fontes em que um escritor vai buscar a seiva que irá alimentar sua obra literária. As suas experiências estéticas acabam por manifestar-se no texto que constrói, seja no enredo, seja nos personagens, seja na linguagem adotada. Então, a relação dessas obras dá pra gente notar, né, já no cinema, que o autor escreve ali, né, porque por trás de todo o filme tem uma história que um autor escreveu e ele pensou
como que ele tornaria aquilo ali para todo mundo ter uma ideia daquela história, né? Assim acontece com o teatro também, né? Alguém vai e escreve uma peça para demonstrar aquela obra, né? Então a gente vai aproveitar que a gente está falando sobre obras e a parte da leitura, vamos falar um pouco sobre literatura também, né? Que a gente já falou em outros vídeos aí, se vocês quiserem voltar e dar uma olhada, né, para retomar, que a literatura, ela está com nós desde que nós nascemos quase, né? Desde do lado do infantil e tá cada vez mais presente, né? Que a gente tem que ir passando, né? Para os nossos filhos e pegar e tá mostrando formas diferentes também, né? Literatura e liberdade interior. A valorização do modo especial e particular que a literatura tem de se manifestar e construir equivale a uma declaração de liberdade. O escritor compõe sua obra a partir de motivos pessoais, que podem ser compartilhados por muitos escritores. No entanto, cada um deles escreve à sua maneira. Isso significa que não existe um modelo único e exclusivo de expressar ideias semelhantes. Tal impossibilidade de repetição deve-se ao fato de que a arte literária, como toda arte, existe porque há liberdade de criação formal. Então, aqui, como a gente já citou nos alguns vídeos atrás, sobre a liberdade e a literatura. Então, o autor, ele produz ali do jeitinho que ele quer. Né? Não existe uma regrinha certa. Ó, não, você tem que escrever desse jeito porque a regra é essa. Não, cada um tem o seu jeito, a sua maneira, a sua linguagem, cada um adota a linguagem que gosta, né? Então, isso que dá vida a todos esses gêneros que a gente conhece aí. Porque já pensou de chato que seria se não tivesse essa liberdade, só existisse um gênero textual? Por exemplo, só existisse só o romance. Você só pode escrever romance. Você não pode produzir crônica, você não pode produzir um apólogo, né? Uma aventura. Então, que chato seria isso, né? Ainda bem que a gente pode contar com essa liberdade. Porque não ia agradar, né? Porque, igual a gente já falou também, cada um tem um tipo, né? Cada um sabe a sua escolha que faz para ler, né? Não tem como obrigar todo mundo a ler só a mesma coisa, né? E se só existisse um gênero, quem não gostasse daquele gênero ficaria daí para escanteio, né? Porque o que ele ia ler, né? Onde que ele ia buscar subsídios para alimentar sua curiosidade? Então, seria bem complicado mesmo. Há, no entanto, uma outra dimensão de liberdade, que é a de pensamento e imaginação. Nessa perspectiva e sobre esse assunto, podemos afirmar que nada impede que o artista possa, antes, durante e ao final de sua obra, criar sem preconceitos nem exigências. Então aqui tem um trecho que é lá de Cooley, na página 47, se alguém quiser dar uma olhada depois no artigo dele, que ele fala o seguinte: a literatura é uma instituição paradoxal, porque criar literatura é escrever de acordo com fórmulas existentes, produzir algo que parece um soneto ou que segue as convenções do romance. Mas é também zombar dessas convenções, ir além delas. A literatura é uma instituição que vive de expor e criticar seus próprios limites, de testar o que acontecerá se escrevermos de modo diferente. Realmente, a literatura ela é capaz de tudo, né? Ela não tem um modelo, né, a seguir. Quanto mais você extrapolar os limites, é isso que ela quer mesmo, né? Ela quer que você vá buscar coisas novas, né? Produzir algo que como diz ali, algo que parece um soneto, mas que de repente é um romance. Algo que talvez seja uma aventura, mas de repente já vira outra coisa, né? Ela quer que você vá atrás disso.
Ele vai muito além das regras. Escrever vai muito além, porque é a tua opinião, é a tua imaginação, né? E você não imagina seguindo regras, você imagina de acordo com o que vai fluindo, né? Então não tem uma regrinha certa. E além dos próprios limites mesmo, né? Sempre está inovando, buscando o diferente. A liberdade formal, o desejo de ultrapassar convenções e de buscar o diferente e o incomum caracterizam também uma realização de ordem pessoal, de vez que atendem ao desejo mais íntimo do escritor de deixar registrada sua marca pessoal na história da literatura, seja para adultos, seja para crianças ou adolescentes. Essa capacidade de criação por meio da palavra é que, segundo Nelly Coelho, confere satisfação e fecundidade à realização pessoal do escritor. Em consequência desse aspecto, para ser criativo, renovador, diversificado, o trabalho do professor na sala de aula deve acompanhar essa capacidade de criação do texto literário. Realmente, o professor, como escritor, deve superar seus limites, buscar sempre novas inspirações, sair desse comodismo, né? Ele precisa estar renovando, criando a cada dia que passa uma coisa diferente, para que venha despertando em seus alunos o melhor, o diferente, né? Porque o igual a gente já tem, então a gente precisa correr atrás de melhorias. E quando se trata de